Eu, eu queria deixar umas coisas mais claras sobre toda essa merda. Eu nasci em São Paulo, dia 4/12 de 1999. Durante, basicamente, eu vivi em São Paulo até os 6 anos. Depois tive que me mudar de estado, uma coisa normal, por questões de escolha da própria família. E como eu era criança, tive que acompanhar. Eu não me cuidava, cuidavam de mim. E eu sempre fui, durante a minha vida toda, até essa merda que aconteceu em 2018 para 2019. Durante a minha vida toda eu vivi rodeado de pessoas com o mesmo nome. Isso de uma forma sucessivamente, entendeu? Durante basicamente toda. A partir dos. Quando eu só consegui observar esse tipo de situação quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, numa sociedade chamada Jardim Lola, São Gonçalo do Amarante. Conseguia observar isso. E aí, durante toda a minha vida, eu vivi entre esses dois estados, entre São Paulo e Rio Grande do Norte. E sempre fui um cara reservado. Passava o dia em jogos ou fazendo qualquer outro tipo de coisa na internet. E aí, sempre em boa parte da minha vida, boa parte pelo fato de eu ser um cara caseiro, um cara que não sai muito, fica mais em casa. Eu vivi entre Francisco Morato, São Paulo, e Jardim Lola, São Gonçalo do Amarante, no estado do Rio Grande do Norte. E durante essa mudança de um estado para o outro, eu comecei a perceber esse tipo de coisa acontecer sucessivamente. Pessoas com dualidade de nomes, do jovem ao adulto. E vivi em torno disso, entre São Paulo e Rio Grande do Norte. Isso são só alguns fatos, alguns detalhes que eu queria deixar claro. Que durante a minha vida eu fui rodeado nesse tipo de situação. Tanto dentro de escola, quanto algum, algumas pessoas em torno da sociedade, entendeu? E isso eu consegui identificar nitidamente pelo fato de tanto quanto geografia, quanto até mesmo alguns tipo de controle sobre minha vida durante a minha vida toda. Então, entendeu? Essa situação são alguns detalhes que eu queria deixar claro. Durante isso, durante do início, desde por volta de 2000, e eu consegui identificar isso por volta de 2012, ao decorrer disso.
porque eu já tinha um pouco de consciência, entendeu? E essas pessoas moravam próximas umas da outra, entendeu? Por exemplo, um detalhe só para vocês terem noção. Na rua que eu morava, Rua Tenente João Ribeiro, Jardim Lola, existem pessoas com dualidade de nomes que eu passei a, de certa forma, não foi por escolha própria, foi por convivência mesmo, a me envolver. Eu era uma criança, entendeu? E eu consegui perceber isso. Pessoas com dualidade de nomes durante toda a minha vida. Só nessa rua da Tenente João Ribeiro existem dois Vinícius que moram na mesma rua. Um se chama Marcos Vinícius e o outro se chama Vinícius. Eu não sei o nome porque eu não tenho tanta intimidade com essas pessoas. São basicamente vizinhos que você sai na rua, cumprimenta e apenas isso. E durante toda a minha vida eu cresci em torno disso, de pessoas com dualidade de nomes. É basicamente isso que eu quero deixar claro. E no tanto isso se tornou por onde basicamente eu vivia, que é Francisco Morato, São Paulo, e o Jardim Lola, no Rio Grande do Norte. E ao decorrer da minha vida, como eu disse, foi em torno disso. Quando eu cheguei na fase adulta que eu tive que ter minha vida social e ser independente de forma financeira, fui trabalhar em uma empresa. E nessa empresa eu comecei como jovem aprendiz. E no grupo que eu fiquei localizado para dar início a um trabalho, para dar início a um curso de beneficiado pela empresa, porque era de uma forma separada em grupo, existiam pessoas que foram contratadas junto comigo que de fato tinham os mesmo nome da sociedade, do Jardim Lola, para ser mais específico, de pessoas que passaram em minha vida. Tanto de São Paulo quanto do Jardim Lola. Por, por eu ser um cara muito reservado, eu consegui identificar isso, entendeu? Nitidamente que pessoas que se aproximavam por algum tipo de situação tinha até mesmo o mesmo nome que eu, quanto o nome de pessoas que eu conheço, que eu conhecia, eu conheço, que eu independente, que eu conheço por apenas como vizinhos ou algo do tipo, sobre isso basicamente. E essas pessoas tinham o mesmo nome que eu, quanto da sociedade em torno de onde eu vivia. E é por essa situação de eu ser um cara reservado que eu consegui identificar isso, porque parece minha vida, na verdade, sempre existiu algum tipo de controle sobre nessa situação. E aí quando eu entrei nessa empresa, que de fato destruiu minha vida, existia
os contratantes que foram contratados comigo tinham os mesmos nomes de pessoas da sociedade. Eu tô repetindo para que fique claro e que eu tô com algumas coisas na cabeça também que fazem eu. Mas enfim, vou manter o foco. E aí, o que acontece? Fiz uma boa amizade com os contratantes que foram contratados no período que eu fui contratado. E é por essa situação que eu sei que é tudo proposital, porque não existe lógica de pessoas com o mesmo nome, tanto meu quanto de pessoas da sociedade que eram próximos a mim, ter os mesmos nomes. Entendeu? E minha vida girou em torno disso, nesse tipo de controle. E existe um filho da puta dentro dessa empresa. A gente fez uma amizade legal de qualquer tipo de como um trabalhador faz amizade com outro, entendeu? Tipo, como eu fiz com todos, com base quase todos. Tinha alguns mais próximos. Eu sempre fui um cara reservado, nunca fui de dialogar muito. Até, não por questões de ser, de... não sei, porque eu sou apenas assim. Enfim, isso é bobagem. Então, o filho da puta que se aproximou mais de mim se chama Felipe. Que, por incrível que pareça, tem o mesmo nome de outro Felipe que mora na sociedade do Jardim Lola. Que se aproximou de uma garota que eu conheci no determinado momento em que eu me afastei dela. E aí, esse Felipe da empresa parecia que ele fazia parte de algum tipo de organização envolvendo polícia, tanto como organização de fato perigosa e que fuderam com a minha vida dentro dessa empresa. E para que vocês tenham noção, o nível de opressão sobre isso é tão grande que até um fardamento que não devia ser reutilizado por ser um fardamento pessoal que se torna um EPI, parecia que de fato era de outra pessoa, porque são 8 horas de trabalho. E eu senti o odor, entendeu? Nas minhas axilas. E isso nunca aconteceu. Eu sempre me cuidei, entendeu? E isso que fique bem claro, essa situação que aconteceu foi depois de uma retaliação biológica que eu sofri no olho. Eu acordei com meus olhos inchados e com remelas nas laterais. E isso nunca tinha acontecido. E eu fiquei preocupado sobre isso. E dentro dessa empresa, para você ver o nível de controle sobre a minha vida, dentro dessa empresa, até no local e no setor que eu fui posicionado pela própria empresa, o meu encarregado se chamava Alan. E olha
Que coisa estranha. Esse Alan, ele era moreno e existe um Alan dentro da sociedade que é meu instrutor de Muay Thai. Ele foi instrutor de Muay Thai por um breve período. Ele se chama Alan também. E esse Alan da empresa é moreno e o Alan da sociedade é branco. Como da mesma forma o Felipe que fodeu com a minha vida dentro da empresa é branco e o Felipe que se envolveu no determinado momento de que eu se afastei de uma garota é moreno. E o nome dessa garota é Heloise. E a gente tinha, eu e essa garota, tinha uma amizade normal, saía na calçada, conversava um pouco e eu retornava para minha casa, como qualquer outro jovem sai para conversar com o outro. E aí, são essas questões que eu quero deixar claro sobre esse tipo de controle que existiu na minha vida, desde quando eu era jovem até adulto. E basicamente não, extremamente foi essa empresa da Guararapes, no Rio Grande do Norte, que destruiu a minha vida. Que por essa merda que aconteceu dentro dessa empresa, em mais duas empresas eu fui tratado da mesma forma. É isso que eu quero deixar um pouco claro. E eu sou oprimido para tentar esconder esse fato que foi organizado forçadamente, entendeu? E por eu estar sendo sincero, pessoas que passaram em minha vida vão passar a ser hipócrita pelo fato do nível de escala que a minha vida se encontra hoje. Ou não, talvez. Eu não consigo distinguir a atitude de ninguém porque eu não tenho tanto, nunca tive tanto contato com essas pessoas. Desde então, esse país lixo de bosta me faz de refém desde da época do ataque que eu sofri no olho. E eu pedi minhas contas da empresa por escolha própria, porque eu me amo, cara. Eu não vou me rebaixar, aceitar esse tipo de situação para esconder esse tipo de coisa, não. E eles me trataram como louco lá dentro. E depois quiseram me segurar, entendeu? Através de ansiedade e opressão e várias outras coisas. E que fique um ponto bem claro: nessa empresa existia um surdo, um mudo na verdade. Que eu tenho certeza que ele não é mudo, porque pessoas surdas e mudas elas procuram contato a todo momento, tentam procurar algum. São pessoas espontâneas, são pessoas que buscam sempre um intuito de alguma informação por serem mudas. Mas eu compreendo a forma de ele agir dentro do setor que eu estava pelo fato de ser 8 horas de trabalho. Só que alguns detalhes foram estranhos. E por incrível que pareça, nessa sociedade do Jardim Lola, sempre também tinha um surdo. Que esse surdo, ele
eu não, na verdade eu não sabia nem, não sei na verdade onde ele mora, mas é em torno dessa sociedade. E ele parece que ele é meio maluco ou algo do tipo, porque ele fazia questão de descer na rua várias vezes. São esses detalhes que são estranhos, sabe? Então, é só isso que eu quero deixar claro. E esse país de bosta me faz de refém em cima dessa opressão toda de escala que acontece. E do que chega a vocês, algum tipo de, não sei, do que chega a vocês, para que dificultem as coisas, entende? E eu tô refém nesse país desde os 2019, quando eu pedi minha demissão e consegui sair daquela bosta toda. Só pedi minha demissão e já mudei para São Paulo. E ao decorrer que eu mudei, que eu vim, peguei o avião, começaram a me acompanhar. Eu sinto, você sente, entendeu? Em cima da opressão. No avião que eu vim para São Paulo, quando eu consegui sair dessa empresa, tinha uma mulher que ela tava de bolsa preta com a roupa toda preta. E eu assimilei as coisas que, entendeu? Tipo, são coisas estranhas que acontecem. Você sente quando você tá de certa forma sendo oprimido, entendeu? E eu tô refém nesse país para tentar esconder, além dessa merda toda, várias outras coisas. Não várias, mas algumas coisas mais específicas. Na verdade, não são coisas mais específicas, se torna detalhes, porque o desastre aconteceu dentro dessa empresa que eu relatei, que eu acabei de relatar, e de toda essa situação que aconteceu na empresa. Me trataram como louco, pra tentar esconder essa merda que eles mesmos organizaram. Eu sou sincero em dizer que existe uma organização. E eu sou perseguido desde então pelo fato de do que pessoas no escuro já sabem, como eu também sei. Só que, tipo, direitos são direitos, cara. Ninguém tem essa autoridade em cima da vida dos outros. Nunca ninguém, entendeu? E eu sou perseguido, oprimido por esse lixo todo que insistem em me acompanhar. Tanto polícia, como bandido, como vários outros tipos de coisa.